Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeira Crônicas, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, que fala sobre a morte de Saul e de seus 3 filhos. Assim que você localizar 1 Crônicas 10, se coloque em pé, por favor. O pastor Fabiano e a sua família e alguns jovens da igreja estão partindo amanhã para a cidade de Catalão, onde ficarão por 2 semanas. Mas nós continuaremos com o encontro de jovens aos sábados. E os jovens que estão indo para o acampamento não estarão aqui em Goiânia, mas os que ficarem em Goiânia podem vir para o encontro aos sábados. Muito bem, a morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. Se alguém lhe perguntar o que aconteceu nas montanhas de Gilboa, você vai se lembrar: Saul e seus 3 filhos morreram. Israel perdeu a batalha para os filisteus. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Aminadab, e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. E assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós precisamos muito da sua ajuda para que não aconteça conosco o que aconteceu com o rei Saul e toda a sua família. Eles foram derrotados pelos inimigos de Deus. Eles foram derrotados pelos verdadeiros inimigos. Pai, nós queremos entrar neste novo ano protegendo não só as nossas próprias vidas, mas a vida, Pai, daquelas pessoas que mais amamos: a esposa, o esposo e os filhos, os netos, a nossa família imediata, a nossa segunda família, que é a igreja. Por isso, meu Pai, nós queremos aprender através do que aconteceu com o rei Saul, para não cometer os mesmos erros. E se estamos, meu Pai, cometendo os mesmos erros, abandoná-los, a fim de que Deus possa voltar a nos abençoar e nos tratar como filhos bem-aventurados. Usa-me para pregar esta mensagem, que ela possa falar ao coração dos seus filhos. Obrigado pelo testemunho do pastor Moisés, pelo trabalho missionário que ele está realizando em Santa Isabel, e por todos os ribeirinhos que ele e sua equipe estão alcançando através do Evangelho. Obrigado a Deus pela pequena participação que nós temos na vida e no ministério do teu servo. É nosso privilégio poder orar por ele e ajudá-lo, meu Pai, com as suas necessidades. Agora, Senhor, abençoa esta pregação. Oramos que ela seja usada para a sua honra e para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. E Deus estava disposto
a fazer dele e de sua casa um reino próspero e até eterno. Mas, em sua onisciência, Deus sabia que o rei Saul não iria vingar. Deus sabia que Saul seria substituído por um rei melhor e mais humilde que ele, por um pastorzinho de ovelhas chamado Davi. Assim também, Deus conhece o fim de cada um de nós aqui nesta manhã. Ele sabe como que nós vamos terminar a nossa jornada nesta vida, em todas as áreas. Ele sabe como nós vamos terminar para com a família, para com o nosso trabalho e para com a nossa igreja. Nada surpreende Deus, nada pega Deus de surpresa. Saul encontrou o seu fim nas montanhas de Gilboa. Ele nunca imaginou que seria assim. Os seus planos eram o de viver muitos e muitos anos e de dar continuidade ao seu reino através da vida de seus filhos. Mas ele viu num só dia todos os seus sonhos caírem por terra. Quais são os nossos sonhos para este ano que se inicia em nossas vidas? Viver muitos anos, dar continuidade aos nossos sonhos através da vida de nossos filhos e netos. Não há nada de errado com isso, desde que Deus faça parte de nossos planos. O problema é que na maioria das vezes Ele não faz parte desses planos. O próprio rei Saul escolheu o seu destino e não Deus. Deus não queria que Saul tivesse morrido da forma que morreu. Deus não queria que os filhos de Saul morressem da forma que morreu. Aquele destino foi cavado pelas mãos do próprio rei Saul. Porque, irmãos, quando o homem permite a vontade de Deus em sua vida, Deus sempre fará o melhor por aquela pessoa. Jeremias 29:11 promete: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantos acreditam na promessa de Deus? Alguma coisa sabemos que irão acontecer no futuro, outras não. Por exemplo, senhor Anúncio, papai da dona Eula, acho que morreu com 86 anos de idade, 87 anos de idade. Ele sepultou a sua esposa, dona Francisca, de longa data, no cemitério que fica na fazenda, onde o casal trabalhou quase que a vida inteira deles. E algo que chamou minha atenção naquele dia, é que ao lado da sepultura da esposa, a sepultura do senhor Anúncio já estava preparada. Já havia colocado o seu nome, já havia colocado a data de seu nascimento, só faltava a data de sua morte. Mas ele tinha certeza que em questão de dias, ou meses, ou anos, ele estaria ali sepultado ao lado da sua querida companheira. E se eu não me engano, acho que um mês mais tarde, 53 dias mais tarde, lá estava ele sendo sepultado, naquele lugarzinho que ele já havia reservado para ser enterrado ao lado de sua companheira. Meus amados irmãos, todos nós aqui nesta manhã temos certeza de algo. Nós sabemos que iremos morrer. Nós sabemos que não vamos viver para sempre neste mundo. Caso Jesus Cristo não volte, nós iremos morrer, nós iremos enfrentar a eternidade através da morte. Só não sabemos quando será e onde será. O rei Saul não esperava morrer tão cedo, e certamente ele não estava preparado para morrer. Mas por que o rei Saul não conseguiu terminar a sua vida em paz com Deus, consigo mesmo e nem com os homens? Por causa de várias escolhas erradas.
E são essas escolhas que podem danificar o novo ano que está surgindo em nossas vidas. São essas escolhas que podem impedir a vontade de Deus para nós neste novo ano. Ele escolheu os inimigos errados. Ele escolheu os conselhos errados. E finalmente ele escolheu os deuses errados. Então veja primeiramente comigo que o rei Saul escolheu os inimigos errados. Quem eram os inimigos de Saul? A Bíblia diz: e os filisteus pelejaram com Israel. Na época do rei Saul, os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Mas, ao invés de se preocupar com os filisteus, Saul transformou um jovenzinho soldado chamado Davi em seu maior inimigo. Ou seja, ele escolheu os inimigos errados. Quando Saul estava perdendo tempo com Davizinho, e enquanto ele estava correndo atrás de Davizinho, os filisteus estavam se fortalecendo para atacar Israel e para atacar o reino de Saul. Assim também, o crente, ele precisa saber quem são os seus verdadeiros inimigos. E deixe-me dizer-lhe que os nossos inimigos não são seres humanos. A Bíblia menciona apenas 3 inimigos do crente. São eles a nossa própria carne, Satanás e o mundo. Mas o nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo, os nossos parentes, os nossos vizinhos não são nossos inimigos. Paulo disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados irmãos, nós não temos inimigo ser humano. Nossos inimigos são Satanás, os demônios, a nossa própria carne e o sistema do mundo em que nós vivemos. Certo missionário, cujo ministério a nossa igreja apoia, foi acusado por alguém pelo fato dele não ter inimigos, de não haver ninguém se opondo a ele. Ele respondeu para aquele acusador: realmente eu não tenho inimigos, senão Satanás, minha própria carne e o mundo, mas jamais vou fazer do meu semelhante meu inimigo. Jamais vou fazer dos meus irmãos em Cristo meus inimigos. Então, se você quer prosperar neste ano, se você quer ser abençoado neste ano, você vai precisar escolher bem quem são os seus inimigos. E eles não estão na igreja, amém, irmãos? Eles não estão na família, amém, irmãos? Eles não estão no emprego, amém, irmãos? Seu inimigo é Satanás. O seu inimigo é o próprio diabo, a sua carne e o sistema deste mundo. Porém, há crentes que já elegeram a igreja como inimiga, ou pastores como inimigos, e fizeram do mundo lá fora seu amigo. Mas veja, irmãos, o que o verdadeiro inimigo é capaz de fazer. Primeiro, os inimigos destroem a nossa família, o nosso maior tesouro, a nossa maior bênção. E os inimigos nos humilham. Primeiramente, os inimigos destroem a família. O verso 3 diz que 3 filhos de Saul foram mortos pelos filisteus. E o verso 6 diz que toda a sua família juntamente. Ou seja, a sua família imediata morreu também. Não no mesmo dia, não na mesma hora, não na mesma montanha. Mas com o passar dos anos, toda a família de Saul foi dizimada, pelo mesmo motivo que os seus 3 primeiros filhos, porque ele escolheu os inimigos errados, para ele, para os seus filhos e para a sua família. Por causa de uma simples dívida, traficantes invadiram uma casa para matar o usuário de drogas, o devedor. Mas por maldade, aproveitaram e mataram também os pais e os irmãos
daquele usuário de drogas. Por quê? Porque o inimigo não tem piedade da nossa família. Mas cedo ou mais tarde, nossa família será sempre atingida por ele. Então, nesta manhã, o pastor não é seu inimigo, a igreja não é sua inimiga, seus inimigos são a carne, o diabo e o mundo. Nunca se esqueça disso. Por quê? Porque os inimigos humilham a pessoa. Davi teve 2 oportunidades para humilhar o rei Saul, mas ele não humilhou. Ele disse: não através de minhas mãos, e ele recusou tocar na vida do rei Saul. Mesmo assim, Saul continuou pensando que Davi era o seu maior inimigo. Porém, quando Saul descobriu a verdade, já era tarde demais. Ele estava em um beco sem saída, era o fim da linha, e ele sabia disso. Aí no versículo 4, disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Ou seja, ele preferiu se matar a morrer nas mãos do verdadeiro inimigo. Ele sabia que o inimigo não teria piedade. Ele iria sofrer muito menos cometendo suicídio do que se ficasse vivo para ver o que os filisteus fariam com ele. E mesmo depois de morto, os filisteus ainda arrancaram a sua cabeça e usaram a cabeça de Saul como troféu, e espalhou aquela cabeça por todas as partes de sua terra. Outro caso muito semelhante foi a do juiz Sansão. Sansão também escolheu os inimigos errados. Sansão se rebelou contra os seus próprios pais, casando-se com uma moça de outra fé, de outra religião, de outra nação. Os filisteus mataram a sua esposa a fogo e depois cegaram os olhos de Sansão. Humilhado, sendo ridicularizado pelos filisteus, ele orou pela última vez. Deus lhe deu forças, ele matou 3.000 filisteus, mas morreu juntamente com eles. Por isso eu estou insistindo, a igreja não é sua inimiga, aliás, a igreja é um dos seus melhores amigos. Os pastores não são seus inimigos, mesmo que eles estão exortando, admoestando, mas são seus melhores amigos. E seus pais não são seus inimigos, são seus melhores amigos. Então neste novo ano, cuidado quem você elege para ser seu inimigo, porque o inimigo verdadeiro destrói a família e ele vai humilhar o final da sua vida. Saul morreu tragicamente nas montanhas de Gilboa, porque escolheu os inimigos errados. Você ficaria surpreso de saber quantas pessoas têm amargura contra a igreja, têm amargura contra os pastores, têm amargura contra seus irmãos em Cristo. Quantas pessoas têm amargura contra seus pais, contra seus irmãos de mesma casa, de mesma família. Estão escolhendo os inimigos errados. Em segundo lugar, Saul escolheu os conselhos errados. O rei Saul deixou de seguir a palavra de Deus e o Deus desta palavra para seguir os conselhos de homens. Veja o verso 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E quando nós não guardamos a palavra de Deus, é porque estamos guardando a palavra de homens. Era o que Saul estava fazendo. Davi disse para Saul, alguns dias antes de Gilboa, Davi o encontrou e disse para ele: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens? Irmãos, nesta manhã, por que nós estamos dando ouvidos às palavras dos homens?
Porque nós estamos trocando a palavra de Deus, inerrante, infalível, pelas palavras de homens. Lembro-me de um casal que saiu da igreja por causa de palavras, fofocas, falatórios, que eles ouviram de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Mas infelizmente, esse casal deu ouvidos às más notícias, foi embora. Depois de alguns anos, descobriram que os falatórios eram falsos, mas aí não tiveram mais coragem de retornar à igreja. Por isso que a Bíblia diz: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Ele deu ouvidos aos homens, e além das críticas, ele deu ouvidos aos falsos ensinamentos. Veja mais uma vez, final do versículo 13: e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Irmãos, não existe ninguém isento ou neutro neste mundo. Alguém ou alguma coisa está fazendo a nossa cabeça. A psicologia ou a pedagogia, a política ou a religião, e até os próprios meios de comunicação estão fazendo a nossa cabeça. Alguém está adivinhando e nos dizendo o que devemos fazer. Assim que entrou na faculdade, um jovem que antes era extremamente fiel a Deus, começou a questionar os seus pais se Deus realmente existia. Perguntou aos seus pais se a Bíblia era realmente a palavra de Deus e um livro perfeito no qual deveríamos confiar, porque seus professores, que eram pessoas cultas e intelectuais, condenavam o cristianismo, condenavam a Bíblia e dizia que este livro é um livro folclórico. Os pais perguntaram para o filho: sabemos o que os seus professores condenam, mas nos diga, o que eles defendem? O filho teve que dizer: o homossexualismo, a libertinagem, o aborto indiscriminado, o uso de drogas, o evolucionismo e o sexo livre. Os pais então disseram: filho, isso explica, não? Porque os seus professores tanto odeiam a Deus. É fácil saber quem são os bons e os maus conselheiros diante do que eles acreditam e diante do que eles fazem. Não importa se são intelectuais ou pessoas cultas, olha para o que eles acreditam, olha para o que eles estão fazendo, e você vai saber que não são pessoas de confiança. Assim que cheguei aqui em Goiânia, um crente neopentecostal me aconselhou a realizar cultos de prosperidade, libertação e cura, a fim de fazer a igreja crescer rapidamente. Ele até me apresentou para o seu pastor, que era um dos líderes pentecostais mais conhecidos da cidade. Fui convidado para trabalhar com eles, para fazer parte da equipe deles. Mas eu não pude aceitar, porque, irmãos, eu queria uma igreja bíblica e não uma igreja pirata. A igreja pirata não é uma igreja original, ela é uma imitação que engana as pessoas com os seus ensinamentos e conselhos. Saul havia começado tão bem a sua vida espiritual, mas ele a terminou da pior maneira possível, porque deu ouvidos aos conselhos errados. Veja 1 Samuel 15:17. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Irmãos, eu quero lhes perguntar nesta manhã, como podemos prosperar neste novo ano, mas manter-nos pequenos aos nossos próprios olhos? Como podemos prosperar financeiramente e academicamente, mas manter a nossa fé,
manter os nossos olhos em Deus, manter o nosso compromisso com Deus, porque este é o segredo para você não se afastar de Deus, para você não dar ouvidos aos conselhos errados, manter-se humilde, manter-se pequeno. Se o rei Saul tivesse se mantido pequeno, como ele sempre foi, ele não teria perdido o reino. Hoje nós não estaríamos falando da casa de Davi, nós estaríamos falando da casa de Saul. Mas ele se achou grande, se achou importante, e deixou de dar ouvidos a Deus para dar ouvidos aos homens. E por último, ele escolheu os deuses errados. O verso 14 disse: não buscou ao Senhor, que por isso matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Quem colocou Saul como rei? Foi Deus. Quem derrotou os inimigos de Saul? Foi Deus. Tudo que Saul havia conquistado em sua vida viera de Deus, mas ele foi ingrato, esqueceu-se de tudo isso e trocou Deus pelos deuses desta vida. Irmãos, quem são os deuses que estão tomando o lugar do verdadeiro Deus em nossas vidas? São apenas dois. Só há dois deuses que estão tomando o lugar do Deus da Bíblia: o nosso próprio eu e outras pessoas. Saul trocou Deus por si mesmo. Foi por esta razão que Samuel precisou dizer: sendo tu pequenos aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Saul se esqueceu de sua origem, ele esqueceu de onde ele viera, da menor tribo de Israel, Benjamim. E ele se esqueceu também do seu destino, para onde ele iria. Ele se esqueceu de onde viera e para onde iria. Isso se chama orgulho, isso se chama arrogância, isso se chama prepotência. É preferível um idólatra que se ajoelha perante uma imagem de escultura, do que um alto idólatra que se ajoelha diante de si mesmo. Sabe quem tem sido a maior idolatria, o maior ídolo hoje na vida do ser humano? Ele próprio, seu próprio ego, seu próprio eu, a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos. E este eu tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Saul era um alto idólatra porque se achava muito especial. Fiquei sabendo de uma cantora soprano nos Estados Unidos que se acha mas tão importante, que recusa cumprimentar até o próprio motorista. O seu motorista particular, ela entra e sai do carro sem falar com ele. A Bíblia diz: nada façais por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porém, Saul se achava melhor que Samuel, Saul se achava melhor que Davi, Saul se achava melhor que o próprio Deus. Nos dias do rei Saul, apenas o sacerdote podia oferecer holocaustos no altar para Deus. Mas o rei Saul, ele não se contentava apenas com o poder político. Ele queria também o poder religioso, o poder espiritual. E então ele deu uma de sacerdote e ofereceu sacrifícios no altar. E foi aí, irmãos, que Deus finalmente perdeu toda a sua paciência para com o rei Davi. E nunca mais, desde aquele dia, Deus ouviu, respondeu ou atendeu qualquer oração do rei Saul. Imagine viver o resto da sua vida sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus, sem a amizade de Deus. Foi assim que Saul viveu até o último dia de sua vida.
Será que não há pessoas aqui na igreja hoje vivendo a vida sem a presença de Deus, sem a amizade de Deus e sem a proteção de Deus, por causa da auto-idolatria? Porque você se elegeu o Deus da tua vida? Porque você está se ajoelhando diante da sua vontade, diante dos seus desejos, diante dos seus pensamentos? Existe, pastor, auto-idolatria dentro da igreja? A Bíblia diz que sim. João, o apóstolo, responde que sim. Ele disse: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quem era este Diótrefes? Alguém que se julgava mais especial, mais importante que João e os demais membros da igreja. Então, nesta manhã, a amargura é auto-idolatria. Inveja, ciúmes são auto-idolatria. Crítica é auto-idolatria. Indiferença é auto-idolatria. É você na frente de Deus. E se você quer agradar a Deus nesta manhã, crucifique o eu e glorifique a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Nada façais por contenda, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. E em segundo lugar, Saul trocou Deus para agradar as pessoas. Saul deixou de reinar para Deus e passou a reinar para agradar as pessoas. Nada pior do que isso, deixar de agradar a Deus para agradar ao homem. Paulo, apóstolo, claramente disse: ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, o crente que quer agradar aos homens acima de Deus, não é crente, não é servo de Deus. Isso inclui esposa, esposo, mãe, pai e filhos. Nós nunca deveríamos agradar aos homens mais que a Deus. Certo pastor fez algumas amizades íntimas dentro da igreja, mesmo sabendo que não era ético, pois o pastor não tem amigos dentro da igreja, o pastor tem ovelhas. Amém, irmãos? Pastor não tem amizades dentro da igreja, ele tem ovelhas. E uma dessas amizades levava o pastor e a família do pastor quase todos os meses para passear de iate. E depois do passeio, levava a família do pastor para comer nos melhores restaurantes da cidade. Mas o dia da cobrança chegou, e esse dia sempre chega. E houve um desentendimento entre duas famílias da igreja, e o pastor favoreceu a família da qual ele era mais íntimo, com a qual ele tinha mais amizade. E a igreja inteira percebeu que pesou a amizade do pastor e não a justiça. E o pastor perdeu toda a autoridade e precisou ir embora da igreja, porque ele não podia mais presidir naquela igreja. Ele não era justo, ele não era imparcial. Foi mais ou menos o que aconteceu com o rei Saul. Ele quis agradar ao povo, ele ficou do lado do povo, ao invés de ficar do lado de Deus. Só que depois o próprio povo, que Saul tanto queria agradar, reconheceu que Saul era um rei fraco e sem opinião. Alguém disse que a melhor maneira de ser um bom pai é sendo um bom marido para a mãe dos seus filhos. Porém, eu vou além disso e completo dizendo que a melhor maneira de ser um bom pai e um bom marido é colocando Deus em primeiro lugar. Olha, acima da família. Amém, irmãos? Acima da família. Porque eu garanto, um homem que coloca Deus em primeiro lugar vai ser o melhor marido do mundo.
A mulher que coloca Deus em primeiro lugar vai ser a melhor esposa do mundo. E a família vai sempre honrar e obedecer ao pai, cujo Deus é o Senhor, e não o seu próprio eu ou outras pessoas. Concluindo, o rei Saul conheceu a sua derrota nas montanhas de Gilboa. Onde vai ser o lugar da nossa derrota? Onde nós estaremos quando finalmente Deus tirar toda a nossa esperança? Estaremos em casa, estaremos numa outra cidade, estaremos num carro, estaremos andando na rua. Nas montanhas de Gilboa, o rei Saul encontrou a sua derrota final. Lá ele perdeu a batalha. Ele viu a morte de seus 3 filhos. Ele tinha esperança que um daqueles filhos viesse a ser o rei de Israel, mas ele viveu para ver que essa esperança tinha morrido. Morreu com Jonatas, morreu com Aminadab, morreu com os seus 3 filhos. Num só dia, ele viu todos os seus planos caírem por terra. Mas a derrota dele terminou em Gilboa, mas não começou em Gilboa. A derrota dele começou quando ele escolheu os inimigos errados. Ao invés de se lembrar do diabo, do mundo e da sua própria carne, ele pegou um jovenzinho chamado Davi, cuja vida era cheia do Espírito Santo, e elegeu aquele rapaz para ser seu inimigo, por causa da inveja e do ciúme. Eu sempre disse, eu não tenho inimigos. Algumas pessoas me consideram inimigo, mas eu não sou inimigo delas. Os meus inimigos são esses 3, a começar por mim. Não escolha os inimigos errados. Depois ele escolheu os conselhos errados. Claro que a nossa carne quer os conselhos dos professores e dos colegas de trabalho e até mesmo dos membros da família. Claro que nós queremos dizer que às vezes o pastor exagera. Claro que nós queremos dar ouvidos àquilo que nos agrada. E ele escolheu os deuses errados. Ele passou a viver para satisfazer a si mesmo, para agradar a si mesmo, para buscar os seus interesses. E ele queria agradar as pessoas, ele queria ser popular, ele queria ser aceitado pelos outros, e desprezou Deus e Samuel e a palavra de Deus. E ele não foi a única vítima. Toda a sua família sofreu com as suas escolhas erradas. Os nossos inimigos sempre serão estes: o mundo em que vivemos, o diabo que está ao nosso derredor e a nossa própria carne. E a igreja será sempre a nossa amiga. Os homens dão conselhos errados, mas a palavra de Deus só fala o que nós precisamos ouvir. Quem confia em si mesmo ou vive para agradar aos outros, não tem a presença de Deus. Irmãos, a vida é feita de escolhas. Quais são as escolhas que você vai fazer neste novo ano que se inicia? Quais escolhas erradas você fez no ano passado? E agora, quais são as escolhas certas que você fará para este ano que se inicia? Lembre-se, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Saul ceifou nas montanhas de Gilboa todas as escolhas que ele fez. O dia da ceifa vai chegar para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encarar nossas escolhas de frente. Então eu convido a todos que precisam, deixe o seu lugar. Peça perdão a Deus pelas escolhas erradas. Enquanto você tem a amizade de Deus, a presença e a proteção de Deus, peça perdão.
e faça as escolhas certas nesta manhã. Vamos nos colocar em pé e ao som do piano, quem precisa, deixar o seu lugar e vir para o altar.